eu estou aqui com o Dr. Carlos Prazeres, cardiologista aqui do Instituto Assali, e queria entender de que maneira você contraindica uma reposição hormonal minha, masculina, uma testosterona transdérmica, para uma paciente no período da menopausa. Recentemente eu passei uma paciente para o Dr. Carlos e lá recebo contraindicada a reposição de testosterona, por quê? 3 pontinhos, explica. Então, sabendo-se que a doutora Vânia ela usa doses pequenas, doses fisiológicas, né? Não é dose anabolizante, aqui nem é a dose anabolizante que a gente está conversando. Então, os hormônios masculinos, então o homem em relação à mulher tem um risco cardiovascular maior, e um desses fatores é a própria questão hormonal, a testosterona, os hormônios androgênicos. Os hormônios androgênicos, eles aumentam a massa muscular, então a gente tem uma tendência maior a ter uma resistência vascular periférica maior, aumento dos níveis tensionais maiores, então maior risco de desenvolvimento de pressão alta, fazem uma inversão do comportamento do colesterol, diminuindo o nível de HDL e aumentando níveis de LDL. Então, na estratificação e na avaliação de risco desses pacientes, sobretudo dessas pacientes que eu recebo, para ver se de fato aquele hormônio que está sendo empregado vai trazer benefício ou pode gerar um risco maior, então tem toda uma avaliação cuidadosa a respeito desse perfil cardiometabólico, se a paciente já vem desenvolvendo placas independente de sintomas ou não, então se os vasos, as artérias desse paciente são limpas ou se já tem alguma placa evidente, se tem algum comportamento hiperreativo de pressão ou mesmo já uma pressão alta estabelecida. Então são todos esses pontos que se vai juntando para se estabelecer, bom, esse tratamento de fato é um tratamento que vai trazer benefício, é uma reposição que vai trazer benefício ou não. Isso aqui vai trazer risco porque você tem uma placa que tem um componente inflamatório importante, é uma placa que tem, você já tem os níveis tensionais limítrofes e uma reatividade maior à pressão, enfim, com comportamento inflamatório maior, então isso tudo vai se somando, aumentando o risco e é aí que você recebe, estar contraindicado. Então é muito importante esse trabalho em equipe multidisciplinar e o uso de testosterona transdérmica ou em pellets, que são os chips, ou injeções de testosterona ou a testosterona via oral, mesmo que a bioidêntica, não é isenta de risco. Então, hoje em dia, eu peço sempre para o cardiologista, aqui o Carlos Eduardo, olhar para mim esse potencial de risco de uma intervenção tão corriqueira e tão comum no dia a dia de consultório, que é a prescrição de uma testosterona transdérmica, que muitas mulheres no climatério ou mesmo antes disso pedem para melhorar performance, redução de gordura e melhora de libido. Então nós sabemos que no homem existe um nível de testosterona que pode comprometer essa saúde cardiovascular, tanto testosterona muito baixa como muito alta. Então a reposição exagerada, seja ela em injetáveis, em implantes, ou mesmo a testosterona transdérmica, quando nós exageramos para melhorar performance, aí a gente vê esse trabalho muitas vezes que não é o que nós fazemos aqui, mas os pacientes já vêm em uso de esteroides, outros tipos de esteroide que não a testosterona, oxandrolona e outros derivados de esteroides masculinos, e que traz realmente um grande comprometimento. Existem, então, em homens, a testosterona baixa e testosterona alta como fator de risco cardiovascular. Então, tem estudos falando sobre isso e queria saber da sua prática se essa impressão e se esses trabalhos científicos têm base e isso que eu li recentemente faz sentido. Ambos os níveis, baixo, que é ter a deficiência da produção de testosterona, um nível abaixo de 300, aumenta risco cardiovascular, e se nesses homens a indicação de uma testosterona transdérmica ou mesmo uma reposição injetável traria benefício
cardiometabólico, lembrando que a testosterona aumenta ânimo, libido, performance. E conta um pouco como está essa questão da reposição de testosterona em homens e saúde cardiovascular. Então, a gente até tem um estudo recente publicado no New England, onde o grupo estudado foi um grupo de pacientes de alto risco cardiovascular. Então eram pacientes diabéticos, já com doença coronária conhecida, e a reposição da testosterona, então em doses ali que foram controladas, né, não aumentou a taxa de mortalidade em si. Foi associado com aumento de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, e de disfunção renal, tá? Mas de mortalidade não houve um aumento. Então traz uma certa segurança, mas é importante colocar isso, né? Que a gente houve outras complicações ali associadas, então tem que sempre se pesar bem a indicação do tratamento, porque o tratamento tem que trazer benefício para esse paciente, ele tem que melhorar a qualidade, tanto a arritmia quanto disfunções renais, então alteram, né, a qualidade de vida do paciente. Então, que paciente a gente está lidando, qual que é o potencial benefício que a gente está trazendo para esse paciente, e existem alguns parâmetros a serem controlados nessa reposição também. Então, potencial impacto nesse perfil de colesterol, potencial impacto no hemograma, então o número de glóbulos vermelhos ele é muito estimulado por essa testosterona transdérmica. Principalmente a injetável, né? Principalmente a injetável, isso gera um risco maior de trombose, né? Então a reposição hormonal tem esse você altera ali a viscosidade, a característica fluida do sangue, isso predispõe à formação de trombo, então tudo tem que ser controlado para que a gente entregue o potencial benefício do tratamento. Então não é sempre, né, que nós podemos fazer, mesmo em homens, mesmo no sexo masculino, a reposição, e isso requer um segmento, um acompanhamento. Você falou de aumento de número de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, esse sangue muito concentrado que traz riscos. Falamos também, você citou hipertrofia de ventrículo, hipertensão arterial, sobrecarga renal e fibrilação atrial. Então, o olhar para essa prescrição de hormônios para a saúde é de extrema importância, porque os benefícios existem, mas o julgamento de contraindicações é o que nós buscamos como uma referência de trabalho aqui do Instituto. Então, todo paciente que escolhe fazer uma reposição, ele precisa fazer um segmento cardiológico e olhar para esse cenário de benefícios versus riscos. Então, isso é uma relação que eu julgo de extrema importância. Por isso, a nossa dupla, né, se torna uma coisa realmente de um lugar para a segurança dessas prescrições hormonais.